Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer a sua presença que acompanha as nossas entrevistas, seja pelo YouTube, Spotify ou acompanha a gente pelo Instagram. Mais de 250 mil pessoas. Quero agradecer aos nossos parceiros, CPN Academia, que faz esse sonho virar realidade, Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, e o aplicativo de natação Swim Track. E hoje o assunto é estratégias de ensino para alunos de autismo na natação. Você sabia que no Brasil o número de prevalência de autismo vem aumentando? Teve um crescimento de 22%, a cada 36 crianças estão recebendo o diagnóstico de autismo. A gente não tem os estudos ainda pelo IBGE, um levantamento do número real dessa população, que vai ser no próximo dados do IBGE, mas estima-se que são quase 6 milhões de autismo no Brasil. E se você ainda não deu aula para autista, pode ter certeza que nos próximos meses você vai dar. E hoje eu tenho convidado aqui Thiago Toledo, Esporte e Inclusão, para falar com vocês. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço, Renato. Obrigado, viu, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão complexo que é o transtorno do espectro autista. Eu queria saber como você chegou nessa área, falar um pouquinho da sua carreira, quem é Thiago Toledo, para quem não conhece aí do outro lado. Bom, vamos lá. Nossa, já se vão aí 20 anos aí trabalhando com pessoas com transtorno do espectro autista. Bom, comecei ali em 2003 como estagiário na natação, numa escola de natação infantil, e a turma, eu e o professor, com uma turma de 5, 6 pessoas, e um dia chegou o menino que andava na ponta dos pés, não falava, né? Ele já tinha 3, 4 anos, e alguns comportamentos repetitivos, falas estereotipadas, ecolalias, e foi a primeira vez ali que eu tive contato com autismo. Ainda não era transtorno do espectro autista, era o autismo, né? Porque o autismo se tornou transtorno do espectro autista em 2013, e ali era 2003. E foi quando eu cheguei para a mãe e perguntei. Eu conversei com a mãe e a mãe teve toda a bondade ali para me explicar, e paciência, né? Para me explicar que o filho dela tinha autismo. Então foi a primeira vez que eu escutei a palavra autismo na minha vida, na minha carreira, e depois disso eu não parei de estudar, e até hoje eu estudo o autismo. Então eu sou professor de natação, comecei lá em 2003, 2004, comecei a trabalhar com equipes de profissionais, as equipes multidisciplinares. Até hoje eu trabalho com as equipes multidisciplinares. Trabalho na parte aquática e trabalho na parte solo. Então, eu atendo pessoas com transtorno do espectro autista, com circuitos motores, com estações de exercícios, né? Mas também eles crescem. Então, eles praticam academia, puxam ferro lá comigo, eu corro com os alunos. Então, o meu programa ele muda de acordo com a pessoa. Então, é basicamente isso que eu faço, né? Trabalho somente com pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. E, Renato, se você me permite, o número lá de 1 para 36 foi o último estudo do CDC lá nos Estados Unidos. Aqui nós não temos um estudo tão robusto como o do Center of Disease Control and Prevention. Então, lá deu 1 para 36, os números vêm aumentando. São vários fatores que influenciam nesse número, né? E temos estimativas, né? Como no Brasil e no mundo. Mas aí a OMS é um número de estimativa. Pode aumentar muito para mais, pode diminuir para menos. Mas é isso. Eu sou profissional de educação física, tenho as especializações em transtorno do espectro autista, em análise do comportamento, em motricidade, neuromotricidade infantil, com menção em natação terapêutica e psicomotricidade. E agora sou aluno lá da EFE, a Escola de Educação Física e Esporte da USP, e estou fazendo um mestrado lá. Isso aí, Thiagão. Muitos profissionais estiveram nessa cadeira, profissionais conceituados falando sobre autismo, Cacilda Velasco, Tarita Inoue. Para quem não acompanhou, vai nas entrevistas anteriores.
E muita gente aqui veio falar o que fazer nas aulas, quais são as estratégias, dicas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que não fazer. O que não fazer. Então, o que a gente não deve fazer nos alunos com autismo? Sim, né, Renato? O TEA é um transtorno muito complexo, por isso que eu estou aí estudando há 20 anos e não paro de estudar, porque quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu tenho que estudar. Então, sempre estão saindo artigos novos, estratégias, né, práticas baseadas em evidências, né, porque as estratégias a gente acaba trazendo das práticas baseadas em evidências. E a pergunta é o que não fazer, né? Por o autismo ser complexo, tem muitas coisas assim que a gente poderia pontuar, o que não fazer. Então, se eu pudesse pontuar ali o que não fazer numa aula de natação, acho que a primeira coisa que eu poderia elencar assim é quebrar a rotina do aluno. Quebrar a rotina do aluno. Sabemos que alunos com autismo trabalham bem com rotina, com previsibilidade. Então, às vezes que a gente quebra essa rotina bruscamente, isso gera uma crise para os alunos com autismo. Então, seguir uma sequência, né? O que não fazer? Quebrar a sequência bruscamente, assim, isso desorganiza muitos alunos com autismo. Então, acho que aí seria o primeiro tópico aí que eu poderia pontuar. Se eu pudesse ir para o segundo, né, o que eu não fazer é tocar no aluno sem saber se ele tem uma hipersensibilidade ao toque. Muitos alunos com autismo têm transtorno do processamento sensorial. Então, muitos têm sensibilidades, hipersensibilidades, né? O DSM-5 fala em hiperreatividade. Então, tem alunos que não suportam serem tocados. Então, se o professor não sabe disso e tocar no aluno, isso vai desencadear uma crise. E o professor não vai entender porque o aluno está em crise. A terceira, se eu pudesse pontuar aí, é dar informações demais para os alunos para o aluno com autismo. Sabemos que muitos alunos com autismo precisam de um tempo maior para processar as informações. Se o professor não souber disso, ele vai ficar falando sem parar para o aluno e não vai dar tempo para o aluno processar as informações. Eu acho que se eu pudesse pontuar os 3 tópicos assim, o que não fazer seriam esses. A gente tem uma prevalência aí de 50% em autista, a hipotonia, que aí tem aquela dificuldade na atenção. E se a gente falar também, ele também é difícil focar o olhar. Você acha que ainda o comando verbal funciona com autismo? Ou é melhor utilizar outra estratégia, como com objeto, você trazer algo para ele ver? O que você estimula ali nessa linguagem? Verbal, visual? Como práticas baseadas em evidências, né, tem as formas de instruções. Então, sabemos hoje, né, que alunos com autismo trabalham melhor com informações visuais. Então, como o autismo é um espectro, Renato, a gente não pode falar que todos trabalham melhor com informações visuais, porque o autismo se manifesta de maneira única em cada pessoa. Mas sabemos que a maioria das pessoas com autismo trabalham melhor com informações visuais. Então, eu uso muito informações visuais nas minhas aulas, inclusive aulas de natação. Uso boards de comunicação, uso imagens para dar uma sequência para o aluno, porque aí eu estarei trabalhando com previsibilidade com o aluno, e isso que muitos precisam. E quando se fala em práticas baseadas em evidências, suportes visuais é uma delas. O suporte visual é uma prática baseada em evidência. Então, eu sempre falo nos meus cursos ou nas consultorias, né, para professor, usar as informações visuais nas aulas de natação. Isso é perfeitamente cabível. Se a pessoa trabalha melhor com suportes visuais, com informações visuais, não tem sentido o professor dar informações verbais. Mas tem os gestos, tem instruções através de modelo, tem as instruções através da ajuda física. Muitos alunos com autismo precisam de ajuda física, pode ser total ou parcial. Então, para vocês entenderem, tem formas de passar instruções e nós mudamos essas formas de acordo com a necessidade do aluno. Sim. Faz todo sentido, Sim. né? E a gente sabe a importância do profissional, ele tem um papel importante nessa inclusão
para apresentar todos os pontos fortes que essa criança tenha, melhorar as dificuldades dela, mas como ele consegue criar uma sequência nas aulas? Como ele cria uma boa estratégia durante as aulas com autistas? Tem estratégias para criar uma rotina, uma sequência, né? Que quando a gente fala de inclusão, Renato, nós temos que criar ferramentas que vão de encontro ali com o aluno, não o aluno se adequar à estratégia do professor. Então, nós profissionais criamos estratégias para incluir. Estratégias, tem várias estratégias, tem muitas estratégias, mas uma delas é criar uma rotina para esse aluno. Muitas vezes, um dos primeiros desafios para criar um ambiente confortável para o aluno é criar uma rotina, uma sequência. Trabalhar para que o ambiente da natação, já que estamos falando de natação, seja um ambiente confortável e não desafiador. Isso pode demorar. Isso pode demorar uma semana, um mês, 2 meses. Isso vai de cada aluno. Por exemplo, eu costumo aplicar uma boa ficha de anamnese para o meu aluno, para conhecer melhor o aluno e a família. E naquela ficha, eu fico sabendo se o aluno, por exemplo, trabalha com quadro visual em casa. Então, quadro visual, para quem não conhece, é um quadro que fica em casa com os dias da semana, segunda, sexta, quarta, quinta, sexta e sábado. E o pai e a mãe, eles colam imagens. Para muitos alunos, não faz sentido falar. Segunda você vai na escola, depois você tem a terapia ocupacional, depois você tem natação. Isso não faz sentido para muitos alunos. Então, ali no quadro, eles colocam imagens. E eu pergunto se usa imagens, e se o aluno utilizar imagens, aí eu mando uma foto da academia, ou mando uma foto minha mesmo, para colocar no quadro visual da pessoa, adulto, adolescente, criança. Então, ali a gente vai dando já uma previsibilidade. E eu acho, Renato, que muitas pessoas pecam no começo, quando o aluno chega na escola de natação, eles não aplicarem a ficha de anamnese e na primeira aula o professor se preocupar em passar vários exercícios para esse aluno, sendo que o aluno não tem tolerância para ficar 5 minutos no recinto da natação. Então, ali, o nosso desafio é aumentar a tolerância também de permanência do aluno, trabalhando para que o ambiente seja confortável. Você comentou muito da aula se adaptar ao aluno e não o aluno se adaptar à aula. A gente sabe que num momento de inclusão a gente tem antes a segregação, a integração e depois a gente faz a inclusão. Como você fala para a gente fazer essa inclusão, essas aulas em turmas? Muitos alunos com autismo, eles vão precisar, sim, no começo de uma atenção individual, para depois, né, que nós possamos aumentar gradualmente o número dessa turma. Então, a pessoa pode começar... Podemos começar ali com 2 caminhos. O primeiro caminho, e uma turma. Muitos alunos com autismo vão começar em uma turma, mas vão precisar de uma atenção individual. Então, a turma tem normalmente o professor e o estagiário, né? E o professor coloca o estagiário para dar uma atenção individual para o aluno. Então, muitos alunos vão precisar disso. Foi assim que eu comecei. Numa turma com o professor, eu era estagiário e o professor pedia para eu dar uma atenção individual para esse aluno. Então, muitos vão começar assim em turma, mas vão precisar de atenção individual. Outros vão precisar começar individualmente, num horário que esteja ele, o professor. É mais fácil para ele controlar o ambiente, é mais fácil para o professor fazer modificações e adaptações. Depois que isso entrar na rotina do aluno e o ambiente se transformar em um ambiente confortável para o aluno, e aí o céu é o limite. Aí a gente não sabe onde vai parar. Tem muitos casos assim que a família me contratou e falou: eu quero que o meu filho faça natação para, se um dia ele cair na piscina, ele saber sair da piscina. É isso que eu quero. Ou eu quero que o meu filho mergulhe. Só isso. E o menino e a menina fazem respiração lateral, bata a perna, eles fazem braçadas de costas. Então, o limite a gente não sabe onde vai parar. Hoje se fala-se muito em inclusão e você acha que às vezes a gente comete alguns erros de já querer fazer essa inclusão logo no começo
E essa criança ou esse jovem não está preparado para essa inclusão, tendo uns passos anteriores? Tem os passos, tem as etapas, né, que a gente deve seguir. Então, vamos supor que a gente, a academia receba uma família com aluno com autismo. Aí eu estou falando daquele perfil do aluno que precisa de muita previsibilidade, ele precisa entender o que vai acontecer e ele tem muita dificuldade de quebras de rotina. Então, do nada, o pai chega nele e fala, vamos para a aula de natação. É uma quebra de rotina. Aí chega na aula de natação, a academia não aplicou uma ficha de anamnese, então a academia não sabe que a pessoa tem autismo, que ela tem um diagnóstico de autismo. O pai também não falou. Em muitos casos o pai também não fala porque ninguém pergunta. Vamos lá, coloca a pessoa na primeira aula dela com grupo. Isso vai ser frustrante para o professor, vai ser frustrante para o aluno e vai ser para a família. Então tem passos que devemos seguir para, de fato, trabalhar com uma inclusão. Sim. Mas se a gente pular esses passos, vai ser muito frustrante para todo mundo. E muitas vezes o autismo tem um hiperfoco, né? Que ele entra naquela turma com hiperfoco em alguma coisa, que aí também a pessoa dentro da turma é mais difícil ter esse controle, né? Sim, esse hiperfoco seria como é que fala? O restrito, atenção, como você gosta muito de alguma coisa. Eu estou tentando achar a palavra que o DSM-5 fala, mas eu vou daqui a pouco volta. Esse foco, vamos falar desse foco. O DSM-5 fala sobre isso, né, esse interesse restrito. O Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais fala que uma das características do autismo é o interesse restrito. Então, muitas pessoas gostam de um assunto ou um objeto ou de fazer algo. Então, eu tenho muitos alunos que gostam de conversar sobre malha aérea de São Paulo. O menino tem 10 anos e sabe de tudo. Outros gostam de falar sobre dinossauros, outros gostam de falar sobre filmes, outros gostam de objetos, outros gostam de música. Eu, naquela ficha de anamnese, eu descubro isso. E conversando com os pais, eu também descubro isso. Eu trago isso para minha aula. Eu jogo isso ao meu favor. Então, eu tenho os alunos que gostam da minha bola de basquete. Então, eles fazem um exercício muito bem feito lá, eles executam bem, eu reforço o comportamento, dou acesso a eles da bola de basquete e faço timer, eu trabalho muito com timer. Então, você tem 1 minuto para ficar com a minha bola de basquete. Com outros, falo, você tem 1 minuto para conversar. A gente vai ficar conversando, porque nem todos os alunos gostam de objeto, eles gostam de um assunto e sabem tudo aquele assunto. Então, a gente fica conversando. E ele sofre muito. Esses alunos que gostam muito de um assunto, 10 anos, 12 anos, eles sofrem muito na escola, porque os amigos não querem ficar conversando sobre esse assunto com o aluno. Então, eu jogo isso ao meu favor. Alunos gostam de ouvir músicas. Eu tenho alunos que fazem academia comigo, adolescentes. Chega na hora do descanso, eles pedem para colocar a mesma música. Mas depois a gente vai mudando com o tempo. Então, Renato, eu trago esse interesse restrito, né, ao meu favor, para as minhas aulas, sendo na parte aquática ou não. Então, você traz a anamnese a seu favor, assim como você precisa descobrir também como ele se autorregula dentro dessa anamnese. Porque se ele chega num grupo e ele se desequilibra ali, e você sabe, às vezes é com esse hiperfoco, como ele vai voltar, né, à calma novamente? Sim, muitas vezes isso pode demorar uma aula. Isso pode demorar 40 minutos. Tem pessoas que entram em crise e voltam daqui 5 minutos, em 10 minutos, 15 minutos ou em 40 minutos. Eu costumo dizer para os professores, na crise não adianta dar demandas. Então, eu já vi professores que durante a crise falam 2 mãos na prancha, agora você vai bater a perna. E a pessoa está em crise. A crise é muito pesada para pessoas com autismo. Pensa assim, que tudo desregula lá dentro. Às vezes sai um chute para cá, às vezes quebra alguma coisa, eles não têm controle na crise. Então eu falo para os professores, esperem a crise passar. A crise não passou numa aula, não tem problema, isso faz parte da aula. Eu atualmente estou passando por isso com um adolescente que está trocando um remédio. E o remédio nós sabemos que regula de um lado, muitas vezes desregula do outro lado. Ele está fazendo essa troca de remédio, é um aluno que eu estou há 8 anos, eu vi ele entrando em crise uma vez em 8 anos. Trocou remédio, entrou em 4, 5 crises durante uma semana. Então eu vejo que ele sofre, é um aluno, um amor, é muito bonzinho, mas ele está sofrendo muito com essa troca de remédio. Então quando ele entra nessas crises, eu paro, eu espero, não fico pegando nele, não fico pedindo para ele
fazer alguma coisa. E muitas vezes ele demora 20 minutos. E outras vezes, com ele acontece isso e com meus outros alunos acontece isso, fica numa linha muito tênue entre entrar numa crise e se organizar. Então a gente tem que ter esse jogo de cintura. A gente sabe também que é muito importante o professor conhecer os marcos motores dessa criança para saber se o desenvolvimento está dentro do esperado e também uma avaliação pedagógica. Diversas metodologias utilizam essas avaliações, só que a gente vê com o autismo pouco sendo utilizado. Como você fala para a gente fazer essas avaliações? Se existem avaliações dentro da piscina, fora da piscina? Existem os protocolos validados e existem os checklists, né, que são as listas de observação. Eu sempre peço para os professores avaliarem, porque a partir da avaliação, você norteia a sua intervenção, seja ela aquática ou não. Vamos falar dos protocolos validados. Eu costumo usar, por exemplo, o TGMD3, que é o Test of Gross Motor Development. É o teste do desenvolvimento motor grosso. Eu uso o TGMD3, eu usava o TGMD2, que eles avaliam as habilidades de locomoção, as habilidades com bola, mas tem outros também, que são o MABC, o KTK, entre muitos outros. O professor, então, pode treinar, porque muitos precisam, sim, de treino. Eu agora, lá no mestrado, estou vendo o MABC2, a bateria motora, e na parte... E aí você pode me perguntar, e aqueles alunos que não têm o repertório motor para seguir um protocolo validado? Porque um protocolo validado, você percorre um caminho, né? Depois você joga o score, depois os resultados, mas você tem que percorrer um caminho. E aqueles alunos que não seguem um protocolo validado? Essa é a pergunta, né? A grande pergunta da nossa área, assim, que muitos me perguntam. Tem os checklists, o que se espera de uma criança de 8 anos? O que se espera de uma criança de 5 anos? Os checklists, muitos não são validados. Você customiza os checklists de acordo com a sua intervenção lá com o aluno. Então, um checklist pode mudar de um aluno para o outro. Mas, Renato, sabe o que muito acontece, assim? O aluno melhorar tanto no checklist que ele passa para o protocolo motor. Então, o repertório motor dele melhora muito, 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 e ele passa para o protocolo motor. Então, ali no atendimento, você vai avaliar a criança, você vê que ela não tem um repertório para o protocolo, você aplica uma lista de observação, né? Muitas academias têm essa lista de observação. Solta a bolha, bata a perna, mergulha. Eu já trabalhei muito com isso nas academias. Mas lá, quando fala do protocolo motor, aí muitos vão nesse meio de tempo com as intervenções. Então... Você falou muito dessas avaliações pedagógicas que muitas metodologias utilizam. Mas você tem alguma para indicar especificamente para natação? Eu indicaria listas de observação. Listas de observação tem algumas, sim, tem algumas não. Tem muitas, mas eu não conheço listas validadas. Não sei, você conhece? Não conheço. Eu não. Listas validadas, por exemplo, essas que eu trabalhava em academia, que elas utilizavam, bata a perna, roda o braço, o que ele faz, né? Tem os níveis. Eu não sei te responder se essas são validadas, mas a gente pode encontrar muitas listas para a parte aquática. E para a parte terrestre eu sei que tem essas baterias motoras. E queria saber um pouco das estratégias de utilizar em aula. Que dicas de ouro você daria para os profissionais que estão aí do outro lado, que acho que eles estão ansiosos aí? Que estratégia eu posso utilizar no dia seguinte com os meus alunos com autismo? Amanhã. Vou perder. Adoro receita de bolo. Amanhã vou... Eu recebo muito isso lá no Esporte de Inclusão. Muitos professores que estão começando a receber seus alunos com autismo falam, Thiago, me fala. Falo que as estratégias para amanhã eu utilizar. E eu falo que eu estudo 20 anos isso, eu continuo estudando isso e até hoje eu vejo que eu preciso estudar mais. Então é complexo, é uma coisa muito complexa. Tem as práticas baseadas em evidências que funcionam especificamente para o autismo, tem as estratégias de ensino que eu me inspiro muito nessas práticas baseadas em evidências, então hierarquia de ajuda, suportes visuais, videomodelação, então eu me inspiro nessas práticas para fazer as minhas estratégias. Mas vamos lá, na prática, né? Primeira coisa que eu poderia pontuar aqui para vocês
é conhecer seu aluno. Então, apliquei uma boa ficha de anamnese, conheço o meu aluno, vou introduzir ele gradualmente na piscina. Eu não vou jogar ele na piscina na primeira aula com uma turma e já pedir para ele fazer um monte de atividades. Então, eu introduziria o meu aluno gradualmente. Então, eu conheceria meu aluno, introduziria ele gradualmente, tentaria descobrir quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Afinal de contas, né, todos nós temos as nossas fraquezas. Ele é muito bom em mergulhar, ele não é tão bom em bater o pé, eu começaria no mergulho, atividades de mergulho. Ele é muito bom em rodar o braço e não é tão bom bater a perna, eu começaria rodando o braço. Então, isso daqui, por que eu falo sempre começar por onde o aluno sabe melhor fazer? É para ele se engajar mais, é para ele entender que aquele ambiente é confortável e não desafiador. Outra estratégia que eu utilizaria é dar as informações pausadamente. Então, sabemos que muitos alunos com autismo precisam de um tempo maior para receber essas informações, para interpretar essas informações. Eu daria informações aos poucos. Daria uma informação para... É engraçado que há 15 anos atrás uma americana veio assistir uma intervenção minha, ela falava assim, Thiago, dê uma informação em Conte 1001, 1002, 1003 e dê de novo essa informação. Aí eu falei, por que ela estava me falando isso? Era justamente para isso, que eles precisam de um tempo maior para processarem as informações. Colocaria uma estrutura, começo, meio e fim, uma sequência nas minhas aulas. Então essas são algumas, né, estratégias. Muitos alunos com autismo são literais, são concretos. Eu evitaria figuras de linguagem. Não quer dizer que eles nunca vão aprender. Eles aprendem, mas eu evitaria no começo. Então, tem alunos que se você fala, vamos cortar caminho, ele entende que você vai... cortar caminho. Como que a gente vai cortar um caminho? Tá? Tem alunos que você fala, amigo da onça. Ele vai entender mesmo que tem uma onça. Então, são essas coisas eu evitaria porque muitos alunos são concretos. Sim, aquela famosa frase que o professor fala, tem um tubarão atrás de você. Na natação. Então, e o aluno vai acreditar que tem um tubarão e não vai querer retornar para a piscina. Vai. Isso eu passei agora num curso recentemente que eu fui dar. Eu falei desse pensamento literal, pensamento concreto de muitos alunos com autismo. E o aluno falou assim, nossa, Thiago, eu falei esses dias, vamos fazer um tubarão e meu aluno não entendeu. E depois que você me falou isso, eu entendi realmente por que meu aluno ficou me olhando assustado. Você comentou durante a nossa entrevista da hipersensibilidade, às vezes do som, às vezes do ambiente. Como preparar o ambiente da piscina para receber esse aluno? Essa questão da hiperreatividade, hiporreatividade, né, que estão descritas lá no DSM-5 como um dos critérios do diagnóstico do autismo. Então, temos aquelas pessoas... Vou falar das pessoas com uma hipersensibilidade. Hipersensibilidade à luz, ao toque, ao som, a cores, ao cheiro. Isso quem trabalha é a terapia ocupacional. Então, eu estou sempre trocando informações com os meus colegas terapeutas ocupacionais e sempre estou trabalhando ali junto, né, com eles para proporcionar um ambiente agradável, um ambiente confortável para o aluno com autismo. Já tive muitos casos que o aluno com autismo tinha hipersensibilidade auditiva e na hora da aula estava ocorrendo uma aula de hidro. Então eu tirei essa aula desse horário, passei para outra aula, porque ele ia se desorganizar, isso é certeza. Então, primeira coisa, o seu aluno ele tem sensibilidade ao som e ao mesmo tempo está ocorrendo uma aula de hidro, tire essa aula, faça o possível para tirar essa aula. O aluno tem sensibilidade a cores, né? Ele vai lá na cor, ele é muito vidrado com cores. Eu esconderia alguns brinquedos desse aluno. Esse aluno tem sensibilidade, por exemplo, ao toque. Eu não tocaria tanto nesse aluno. Ele tem sensibilidade, aquele aluno sensibilidade com som, eu não falaria tantas vezes com esse aluno, com esse perfil. Eu tenho muitos alunos que o meu verbal é mínimo. Eu não fico falando para o meu aluno, roda o braço, bata a perna, não dou informações longas. Também, pega a prancha, vai bater na perna, vai e volta, é uma chegada. Não, bata a perna. Às vezes eu falo perna, prancha, instruções curtas, instruções concisas. Mas sobre mudar o ambiente, tem várias formas para a gente mudar esse ambiente da natação. E aqui estão algumas formas, né? É o som, é o brinquedo com uma cor que chame muita atenção. Isso muda muito de ambiente, né, Renato?
E, mais uma vez, a gente chegando na importância da anamnese. Você só vai descobrir isso com a anamnese e em contato com a família, que é o Sim. nosso próximo tema, da nossa próxima entrevista. Como receber a família, como fazer essa inclusão, como conversar com os pais. Mas antes de a gente chegar nesse assunto, Thiago, eu queria que você falasse que é também uma dificuldade dos profissionais que eu enxergo. Chegou aquele famoso dia que as academias têm, as metodologias têm, o festival, o evento. E como a gente disse, ele precisa de rotina. E a gente vai Sim. entrar num evento que ele nunca foi ou vai poucas vezes. Como preparar essa criança para um evento desse? Eu costumo dizer que o autismo vem com duas palavrinhas ali para nós, né? A modificação e a adaptação. Pensem nisso, que vocês vão ter que modificar algo e adaptar algo. Temos aqueles alunos que vão para o festival sem problema nenhum. Temos aqueles alunos que não vão pisar no festival. Temos aqueles alunos que vão entrar na academia e não vão entender o que aqueles 50 pais estão fazendo na academia. Então, eu começaria dando previsibilidade de alguns dias para o aluno, avisando para ele e contando com a família. Sem a ajuda da família, não vai acontecer. Estou falando mais do perfil daqueles alunos que precisam de uma previsibilidade, aqueles alunos menos flexíveis com quebras de rotina, né? Então, eu falaria com a família para ir avisando o aluno, eu iria já explicando para o meu aluno, e se no dia da apresentação ele pisar na academia e não quiser entrar na água, não tem problema, ele participou, ok, vai ganhar medalha do mesmo jeito, muito bom. Se precisar ele ficar fora do recinto da piscina só assistindo, ele está participando, né? Não custa chegar um professor ali do lado dele, tá legal, você tá gostando. Eu falo de medalhas que muitas entregam medalhas, né? Vai ganhar medalhas do mesmo jeito. Se nessa apresentação ele for lá, ficar 5 minutos, ótimo, ótimo. Ele é uma participação. E se ele precisar ir antes de encher o recinto, porque os recintos enchem lá na natação com os pais, que vá antes, faça uma apresentação para os pais. Vocês estão se adequando ao aluno. Ele não tem que se adequar, ele não precisa, não tem essa obrigatoriedade de se adequar ao modo da academia. Então, por isso que eu falo da modificação e adaptação. Mas eu acho muito válido ele participar de acordo com a necessidade e com o limite dele. E o famoso combinado, né? Você já combinar com ele previamente, né? Se você quiser ficar 5 minutos, se você quiser fazer um pouquinho antes. Então, fazer o combinado com ele, com a família e preparar esse ambiente para ele especial, né? Com certeza, preparar esse ambiente para que ele fique confortável, né? E não seja um desafio. Porque pensem vocês, e as demandas sensoriais? O que acontece com esse aluno que tem a disfunção sensorial? Muitas crianças ao mesmo tempo gritando, muitos pais conversando. Aquilo não faz parte do dia a dia, né? Rotina. Então, e o objetivo é proporcionar um ambiente agradável, confortável. Tiago, eu queria agradecer muito, queria que você falasse sobre o seu livro aí, Mais um Filho Nascendo, sobre esporte e inclusão, onde as pessoas te acham os seus projetos, seus cursos. Vamos lá. Bom, esse livro, Atividades Físicas e Autismo, é o meu terceiro livro. Escrevi ele durante a pandemia, demorei um pouco para publicar. Tenho um carinho especial por ele, porque ele é meu primeiro livro físico. Os meus 2 outros livros são formatos digitais. Então, é com a editora Telha, essa parceria que nós fizemos. Vocês podem encontrar ele em todas as plataformas de venda, nas principais, inclusive no Esporte e Inclusão. E eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu vejo ele e falo, nossa, demorou, eu escrevi um pouco, né? Mas em breve vem o 4º, vem o 5º, vem o 6º, né? Redes sociais do Esporte e Inclusão, vocês podem me encontrar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, em todas as plataformas. O Esporte e Inclusão tem o objetivo de disseminar informações sobre o transtorno do espectro autista. Lá no site vocês podem encontrar muitos artigos que eu convidei profissionais para escreverem comigo. Então vocês podem encontrar artigos sobre o médico falando do diagnóstico do TEA, vocês podem encontrar artigos sobre a psicopedagoga falando de questões dentro da área dela. Vocês podem encontrar terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então é um site que tem esse objetivo de disseminar informações sobre o autismo.
No YouTube tem uns vídeos sobre esse mundo da inclusão, do autismo, né, dos esportes e outras redes sociais, né? O Instagram, por exemplo, tudo sobre autismo. Né? Tiagão, muito obrigado mesmo pela sua presença. Queria agradecer para quem está assistindo aí de casa, está no ônibus, está fazendo comida, está assistindo o nosso programa. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários. Segue o canal aqui no YouTube, segue os canais do Thiago, Esporte e Inclusão. E já te convido para nossa próxima entrevista falando sobre como incluir, como conversar com essa família dos alunos autistas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Show de bola. Passou uma hora.